Olá, espero que esteja tudo bem com você. 30 de setembro de 2025. Nessa data, em 1452, Gutenberg apresentava o primeiro livro impresso da história, a Bíblia. Até hoje, o livro mais vendido de todos eles. Milhões de exemplares são impressos a cada ano. Isso que nós temos tempos de modernidade, né? Com o uso de aplicativos, acesso online, enfim. A Bíblia de Gutenberg, ela seguia uma linha dos livros canônicos publicados. Hoje, se formos olhar, temos várias versões da mesma Bíblia. Muitos são os livros que não constam na Bíblia católica, outros não constam na Bíblia luterana, enfim. Há variações. E ainda há muitas obras que não fazem parte desta Bíblia, mas teriam relação, pois são os evangelhos apócrifos. Essa variação faz crer que a fé é diferente para mim, para você, mas a grande maioria das pessoas acredita em algo. E os livros de cada uma dessas religiões é impresso. Eles são impressos de maneira que se perpetue o conhecimento. Está no ar, Comunidade de Notícias de hoje. Neste final de semana, no sábado, mais precisamente na tarde de sábado, a orquestra da WBK foi convidada para fazer uma apresentação no Centro de Eventos Pietro e Lourenço de Sotti, onde estiveram jovens de São Sebastião do Caí que participam do Cairós. Essa gurizada do Cairós veio e encheu de perguntas aos músicos e também ao maestro Davi. Qual era a influência da música na vida das pessoas? Qual era o sentido que tinha a música e o que influenciava esses jovens da nossa orquestra estarem ensaiando na tarde de um sábado quando poderiam estar nas ruas? Poderiam estar com suas namoradas, poderiam estar jogando futebol, enfim. A música une e é exemplo. Fico muito feliz em ver que um trabalho destes traz reflexo em outras comunidades e que os meninos do Cairós que aqui estiveram possam também formar a sua banda, a sua orquestra, levando adiante a arte musical. Na semana passada, nós tivemos caso um pouco delicado aqui no Rio Grande do Sul. Um advogado e professor universitário ele foi preso por se passar, digamos assim, abusar por demais de suas alunas. Foram 13 denúncias contra este professor e ele foi preso. E nessa ação de prisão, uma das delegadas envolvidas foi a delegada Tatiana Bastos, que já trabalhou aqui no princípio. A questão de assédio envolvendo professores é algo bastante corriqueiro, mas que não pode passar impune. Deve ser denunciado. Entraram com pedido de habeas corpus, mas não foi concedido. O professor continua preso pelos crimes que cometeu. No Espaço Opinião de hoje, eu quero abordar justamente esta questão dos abusos. Quando uma mulher diz não, o não é, de fato, não. O corpo dela deve ser respeitado, a opinião dela deve ser respeitada e também vale para os homens. Quando o homem diz não, também deve ser respeitado. Nessa relação alunos e professores, muitas vezes a gente lembra
da nossa juventude, quando alguns professores se engraçavam com as nossas colegas. Na época poderia passar batido. Hoje não, gente. Em hipótese nenhuma. É um fato preocupante porque o professor dentro de uma escola é uma espécie de pai. Como é que uma aluna vai retrucar ao pai escolar? Claro que às vezes é abusivo por parte do professor e às vezes é abusivo por parte dos alunos. Nessa história não dá para definir o santo ou o vilão. A questão toda é que nas nossas comunidades é bastante comum a questão de abuso. A questão de abuso de meninas, eu trabalho com jornalismo há 30 anos e a gente já viu de tudo um pouco. É que é até bem complicado falar sobre, mas é um assunto delicado. Houve casos aqui na região que o próprio pai abusava da filha. O padrasto abusava, ou o tio abusava. O pai em questão dizia: se fui eu que coloquei no mundo, eu tenho o direito de ser o primeiro. Gente, isso é totalmente descabido. Se você sabe de algum caso de abuso, não tenha medo, denuncie. Ficam marcas para toda a vida dessa criança. Meninas ou meninos, quando abusados, levam para toda a eternidade o que aconteceu. Machuca não somente o corpo, machuca a alma. Infelizmente, muitos desses meninos que foram abusados acabam se vingando em outras crianças no futuro. Isso não pode ser assim. O corpo é a parte mais divina que nós temos, então devemos respeitar. Não é demagógico. Ninguém quer que aconteça com alguém da sua família, então não deixe acontecer com as outras pessoas, por favor. Em caso de ver algo do tipo, como foi o caso desse professor, denuncie. Não dá para deixar passar batido e achando que isso é normal. Na nossa região, como é sabido, temos uma das melhores vinícolas do país. Faço referência a Dom Guirino, uma empresa que eu vi crescer no Alto Feliz, com a família Motter, lá no começo dos anos 2000. Muito trabalho. Desde a primeira parreira, desde a primeira pedra colocada, muito trabalho. Mas agora vem o reconhecimento. Não só agora, já veio, mas semana que passou o reconhecimento veio e vem em grande estilo. Grande Ouro, Dom Guerino Cuvée Extra Brut. Esta foi uma das espumantes mais premiadas do país no evento de espumantes ocorrido no centro do país e onde o Bruno Motter foi receber a medalha de ouro no concurso de espumante brasileiro. Gente, coloque esse lugar. Uma das primeiras do Brasil. Grande Ouro. E como se não bastasse, Lumen e a Blanc de Blanc Latour também receberam medalha de ouro. Premiação altíssima. São espumantes maravilhosas e temos muito a brindar. E não só brindar por aqui. Os vinhos da Dom Guerino, o Malbec e o Torrontés, receberam premiação aonde? Na Argentina. Curioso, ou não, Bruno Motter, que é o enólogo da Dom Guerino, estudou na Argentina, ele fez enologia em Mendoza. E os vinhos aqui produzidos, aqui elaborados, aqui tão apreciados, por lá são premiados. Isso valoriza o trabalho da nossa gente.
merecem brindes, brindes e mais brindes. Depois das obras na estrada entre linha São João e Salvador do Sul, do Campestre Alto aí, feito em conjunto por São Pedro da Serra e Salvador do Sul, inaugurado no fim de semana, prefeito de Salvador do Sul, Laércio Morales, Luizinho Hartmann, prefeito de São Pedro da Serra, e o prefeito Glicério, de Poço das Antas, foram para uma reunião em Porto Alegre com o vice-governador do estado e o Gabriel Souza, e com o deputado Luciano, tratar do quê? Da Weisstraße, uma estrada com 23 quilômetros de extensão, que recebeu esse nome de Weisstraße, a Estrada Branca, porque nesta estrada, no seu entorno, havia uma grande produção leiteira, um grande número de produtores que vivem a partir da criação de vacas e a produção de leite. Essa estrada não é toda pavimentada, tem alguns trechos dela que são pavimentados. E os prefeitos foram pedir para o governo do estado uma ajuda para fazer o asfaltamento dele, todo desse trecho por completo. Por quê? Porque se trata de uma estrada intermunicipal que promove o desenvolvimento econômico e social de Poço das Antas, São Pedro da Serra e Salvador do Sul, ligando o nosso do Vale do Caí com outras regiões do estado. O vice-governador do estado se mostrou aberto à conversa e esperamos que essa abertura se transforme em recurso e em obras. Por vezes parece pequeno, uma atitude pequena, mas quando você vai dar uma volta na cidade, se depara com dejetos animais. Cachorrinhos que fazem as suas necessidades, ou gatos, e deixam ali. Os tutores deixam ali nas calçadas. Em Alto Feliz não tem mais desculpa. Prefeito e vice, o Robes e o Pressão, apresentaram nessa semana os totens, onde ficam dispostos saquinhos plásticos para que a pessoa que vai dar a volta com o seu pet possa fazer um recolhimento e colocando os dejetos no local apropriado. Então, fica um exemplo para os outros municípios que instarem. Aparentemente não é algo caro, mas é algo que tem relação com a educação. Afinal, se você tem um pet, você cuida dele, é responsável também pelos dejetos dele. O que ele colocar de sujeira, você limpa. Ninguém tem a obrigação de limpar o que não é seu. É o cuidado da cidade. Pequenos detalhes ajudam muito. Alto Feliz é um belo exemplo. Dá para seguir. Em Tupandi, na semana passada, no sábado, ocorreu a Feira de Pesquisa de Ciências na Sociedade São Luís, com a participação de um grande número de alunos. Foram 115 trabalhos apresentados, desde os pequeninos até o 9º ano. A avaliação foi feita, 20 trabalhos desenvolvidos, inclusive nas EMEIs, nessas mostras pedagógicas. É algo muito legal, que ocorre não só em Tupandi, como ocorre em outras cidades, né? E essas mostras apresentam a necessidade de ir além do que é dado em sala de aula. A educação não se faz somente em 4 paredes. Ela é feita a muitas mãos. Vibramos com as iniciativas como essa porque os trabalhos mais premiados eles podem ir para outros municípios e há interação entre alunos e troca de conhecimento. Sem dúvida nenhuma, estamos evoluindo e evoluindo para um patamar de educação semelhante à Europa. Mas ainda temos muito a aprender, muito a fazer. Mãos à obra? Cá na terra do Moranguinho, findou a festa, né? Findou a festa do Moranguinho, mas ficou aquele quê de
alegria em ver os produtores rurais sendo homenageados na semana passada, no Espaço Werner, onde os produtores foram chamados para receber a sua premiação. Muitos produtores foram premiados em mais de uma variedade de morango. Prefeito esteve presente, soberanas ganharam homenagem, comissão organizadora da festa foi homenageada. Enfim, muita gente presente ao evento, valorizando o que é fundamental para a Festa Nacional do Moranguinho: o produtor rural, aquele que bota a mão na fruta, aquele que vira a terra, aquele que cuida, cultiva e colhe. E homenageando a eles, produtores rurais, que nós aqui nos despedimos, deixando um forte abraço e tchau, tchau.